A gestão democrática da cidade diz respeito à participação pública conjunta de pessoas, associações representativas, entidades empresariais e do governo no desenvolvimento de programas e projetos urbanos em que todos participem democraticamente. Estes instrumentos de participação popular são previstos inclusive pela Constituição Federal. Colocaria um pouco mais de áreas de lazer. Pouco verde no bairro. Segurança. Diminuir a velocidade na rua. Acho que devia ter mais policiamento ali. A polícia ser menos violenta. Um pouco mais de cultura. Sobre a educação das crianças, das escolas. Eu colocaria mais linhas de ônibus. Porque eu não saberia como fazer isso. Eu acho que eu precisava de mais apoio para fazer. Sozinha não dá. Só eu não consigo mudar. Às vezes a gente fica meio perdido assim para ir atrás, mas a gente devia se interessar mais sobre isso. Acho que a gente pensa, eu não vou conseguir sozinha, só eu, o que eu vou fazer? Então a gente fica acomodado, mas é até vergonhoso, né? Porque eu acho que isso não tá bem ao meu alcance, né? Como que eu posso fazê-lo? À medida que a população ela se organiza e ela passa a reivindicar, ela passa a ser escutada pelo poder público, ela passa a ser uma peça importante nessa ação de planejamento do poder público local. A Constituição Federal, no seu artigo 1º, parágrafo único, diz: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. O artigo 29, inciso 12, ressalta a importância da cooperação das associações representativas no planejamento municipal. Nós temos dois tipos de cidade. A cidade formal, que é aquela que está planejada, organizada, com toda a infraestrutura básica e políticas públicas no território. E o outro é a cidade real, que é aquela onde as pessoas, o cidadão, foram expulsos muitas vezes dos seus locais e elas ocuparam. Que não tem infraestrutura, que não tem serviços sociais, que não tem UBS, que não tem transporte, que não tem creche, que não tem saneamento básico. E é exatamente nesses locais que a população precisa estar mais organizada, porque muitas vezes o poder público ele acaba não olhando para esse território. Antes eu acho que a comunidade era vazia. Tinha nada, porque ninguém fazia nada, ninguém lutava por nada. Era desordenado, muita moradia irregular, ninguém participava de nada, ninguém sabia de nada, não sabia como ia ser, como não ia. Além das péssimas condições de infraestrutura na região, muitos moradores do Boulevard da Paz eram surpreendidos por ações de remoção da prefeitura sem aviso prévio. Em um prazo de 24 horas, tinham de deixar suas casas sem nenhum local para onde ir. A gente era esquecido aqui. Era decidido entre eles e a gente não sabia de nada. Se ia remover família ou não. Sem dar nada para os moradores, iam derrubar e tirar eles. A criação da associação se deu em reuniões corriqueiras nas casas, né, para discutir sobre os problemas da comunidade, infraestrutura, né? E daí saiu a ideia de criar uma associação, para a gente ter uma resposta do governo. Cada vez mais a população está exigindo do poder público a organização local. Né? Então a gente conhece o orçamento, a gente participa, mas o poder público agora ele está se preparando para dialogar de forma mais articulada com a sociedade civil. E aí nós vamos para o bairro, para o território e
essa população, de forma organizada, ela passa a intervir nas mudanças do local. Em 2001, foi aprovada uma lei federal conhecida como Estatuto da Cidade. Um de seus princípios fundamentais é justamente a garantia da gestão democrática das cidades. De que eu não posso pensar a cidade dentro dos gabinetes, a população tem direito de participar das decisões, de que cidade queremos, como investir dinheiro nessa cidade, que tipo de serviço. E essa gestão democrática das cidades tem como mecanismos, né, a possibilidade da população apresentar projetos, programas, iniciativas e projetos de lei. Abriu a possibilidade de que sejam realizados audiências e consultas públicas, de se estabelecer um referendo ou de um plebiscito, e também a figura, né, dos conselhos, que é uma instância importante. E nos conselhos é um espaço importante para fazer um controle sobre como os governos estão atuando sobre determinadas áreas, formular propostas também para que aquelas reivindicações, propostas, iniciativas da sociedade sejam traduzidas depois no campo de projetos, programas e políticas públicas. Com a comunidade organizada em uma associação, Luiz Jorge foi eleito para representar o Boulevard da Paz no Conselho Gestor da região. O conselho em si, ele briga pela moradia, né? Se discute pela obra que vai acontecer na comunidade. A gente participa de reuniões e a gente discute um grupo para definir qual é a melhor opção de urbanização dentro da comunidade. E você tem no Boulevard da Paz alguns moradores que fazem parte desse conselho e poderiam então dar opinião sobre a melhor forma de regularizar aqueles terrenos, como conduzir esse processo, então planejar aquele espaço junto com a prefeitura. Amanhã, às 3 horas, a gente vai na casa do morador para falar sobre a remoção das casas. Junto com a associação, os moradores têm esperança. Qualquer dúvida que eles têm, eles vêm até a associação e se informam. Em caso de remoções, casas que vão sair, né, um esgoto que estoura e eles correm até nós para a gente levar isso até o poder público e até a subprefeitura e passando todas as informações para a comunidade. De fato, é um grande desafio, né? Porque o Estatuto da Cidade traz uma série de instrumentos, tem essas diretrizes importantes, mas a concretização disso ainda é motivo de muita luta e é um grande desafio. Aproximar é o único caminho que a gente vê para a transformação, seja do poder público para avançar nas suas políticas sociais, seja para o cidadão intervir concretamente. Quando a gente se reúne e vai lá discutir o problema, a gente tem retorno, a gente tem resposta. É muito importante saber que qualquer pessoa pode sim participar das decisões de sua cidade. As ações do poder público devem ser constantemente acompanhadas e fiscalizadas. E se você achar que algo pode melhorar no seu bairro ou na sua cidade, não hesite. Corra atrás das mudanças.